Durante a campanha, eu falei com o candidato Chapa em Nampula, falei com o candidato Venâncio Mondlane mais de uma hora ao telefone, falei com o Issoufou Momade na sede da Renamo em Maputo e no Hotel Avenida com o presidente do MDM, Lutero Simango. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir na introdução deste conteúdo. Então, se você é uma pessoa que gosta de estar informado, atualizado por questões políticas, questões da filosofia política, então você está num vídeo certo, porque você vai acompanhar direitinho aquilo o que este grande analista, este grande filósofo moçambicano trouxe para reflexão a todos ou para todos moçambicanos. Neste vídeo, nesta reflexão, ele fala de vários pontos que praticamente emergem-se tanto dentro da crise política que Moçambique enfrenta nos últimos tempos ou desde, portanto, as últimas eleições que tiveram lugar no dia 9 de outubro de 2024. Nos encontros que ele teve, portanto, com os 4 candidatos à presidência, ele destacou, primeiro, a necessidade de um diálogo forte, livre e um diálogo transparente para a resolução da crise política moçambicana. E falou também da descentralização de poderes. Como nós sabemos, nosso país possui muitos dirigentes que congregam, que puxam mais de 2, 3, 4 poderes e que praticamente tudo fica centralizado em uma única pessoa. Só para um caso de referência, podemos ver como, por exemplo, o nosso presidente, ele tem o poder de presidente da República, tem o poder de presidente do partido Frelimo, ele tem o poder de comandante em chefe e tem mais outros cargos ali que praticamente não estão mencionados aqui. E isto praticamente traz problemas, traz tanto conflitos dentro da própria sociedade ou dentro do próprio partido, porque existem membros que também são capazes de assumirem cargos de direção. Então ele foca muito essa questão como fosse também algo que traz problemas para a nossa nação. Mas também ele aborda acerca da incerteza, da falta de confiança, da falta de responsabilidade, portanto, das nossas instituições legislativas, administrativas, que praticamente não transmitem confiança ao povo moçambicano. No entanto, se você quer acompanhar na íntegra esses destaques aqui, essas questões colocadas aqui, não se esqueça, deixa o like. Esse like vai ajudar muito no crescimento do nosso canal e não só, o algoritmo do YouTube vai poder canalizar este tema, este vídeo a outras pessoas que não tiveram acesso de ver. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sino das notificações para que o YouTube te alerte quando for a postar novos conteúdos. E para a gente poder ouvir, portanto, esses destaques, essa reflexão trazida aqui pelo grande filósofo moçambicano, o Severino Ngüenya, eu quero desde já desejar a todos e todas vocês bem-vindos ao canal África Brasil na tela. Então, nada mais que acompanhar, ouvir essa grande reflexão do grande filósofo. Acompanhe. Durante a campanha, eu
falei com o candidato Chapo em Nampula, falei com o candidato Venâncio Mondlane mais de uma hora ao telefone, falei com o Issoufou Momad na sede da Renamo em Maputo e no Hotel Avenida com o presidente do MDM, Lutero Simango. A todos eles eu disse a mesma coisa, é que eu não era candidato, mas fazia campanha. E o que eu metia na campanha é aquilo que eu achava que era importante e primordial, que constasse na pauta de todo e qualquer candidato que se apresentasse para as eleições presidenciais de Moçambique. Porque os temas que eu sugeria me pareciam imprescindíveis para a harmonia social, para a paz e para o desenvolvimento do nosso país. Eu apresentei, em primeiro lugar, a necessidade, na dimensão política, de revermos a separação de poderes que vem sendo reclamada há muito tempo pelos nossos juízes, pelos advogados e pela sociedade no seu conjunto. A maneira como nós escolhemos os nossos deputados, que faz com que eles representem mais os partidos e transformam o Parlamento em casa de partidos, não em casa do povo. Falei da necessidade de repensarmos nos poderes excessivos da carga presidencial, que nomeia muitas pessoas que ocupam cargas decisivas na gestão político-administrativa do nosso país. Do ponto de vista econômico, eu falei da necessidade de renegociarmos os contratos com as grandes companhias estrangeiras, com as grandes multinacionais. E hoje se impõe que façamos um inventário que já foi feito pelos especialistas das riquezas que Moçambique tem no subsolo, sobretudo necessárias neste período de transição ecológica. Tínhamos que fazer não simplesmente o inventário, mas como reza a nossa Constituição, fazer com que esses bens de subsolo sejam património de Moçambique, do Estado, e que sirvam para potenciar as nossas vidas na pobreza ingente em que o país vive. Eu falei da necessidade de pensar bem no Fundo Soberano, no seu uso para que ele alavanque a vida das populações e que, sobretudo, ela sirva para nos melhorar a nível de educação. Eu meti muito acento na questão educativa. Não uma educação simplesmente sabermos ler e escrever, de sabermos interpretar textos escritos por outros, mas uma educação que nos dê vantagens comparativas e nos permita ser concorrenciais a nível regional, continental e até mundial. Os jovens americanos não são mais inteligentes do que nós e, portanto, vão fazer turismo espacial. Os jovens sul-africanos têm muitas startups, como os jovens em Israel. Hoje, no Senegal, lançaram um satélite para o espaço. No Quênia, tem comboios a alta velocidade. Nós não somos menos inteligentes do que eles, mas para podermos ter estas coisas e ser competitivos, tínhamos que ter uma educação adequada que nos permitisse estar à altura e em fase com o desenvolvimento do nosso país, do continente e do mundo. Eu pensava que a minha campanha tinha terminado e, de facto, esta campanha de alguém que não era candidato deveria ter terminado quando a campanha oficial começou. E, de facto, quando a campanha iniciou, da minha parte e de muitos outros, houve um silêncio. Mas hoje somos obrigados, ou sou obrigado, ou sinto-me obrigado de voltar de novo a fazer uma nova campanha. De novo, não sou candidato, nem faço por um protagonismo pessoal, mas sou candidato por uma preocupação maior para o nosso país e para o nosso povo, e quero fazer esta campanha a partir daquilo que eu chamo o dilema de Kant. Durante a Revolução Francesa, ou perante a Revolução Francesa, Kant foi um grande apoiador das modificações, das transformações que a Revolução trazia. Acabava a era da monarquia e dos privilégios da aristocracia e nascia uma república, cujas mudanças e metamorfoses, não só para a França, mas para a Europa, e alastraram-se pelo mundo fora, trouxeram aquilo que chamamos de democracia, e gradualmente uma democracia social, quer dizer partilha de bens que o país tem e produz por todos os seus cidadãos. Porém, por outro lado, a democracia devorava os seus filhos. Ela matou muita gente e tinha dificuldades a terminar. Há uma frase de um historiador Barthes muito importante, que ele dizia: destruir a França. E com a destruição da França, podia destruir também os países vizinhos, quer dizer a Europa. Este dilema de Kant, que eu escrevi num artigo do mês de novembro no Savana, apresenta-se a nós com analogias muito fortes com a situação da Revolução Francesa. Não há dúvida para ninguém que seja minimamente consciente e responsável, que é necessário que transformações e mudanças profundas ocorram na vida política, na vida económica e na vida social moçambicana. As nossas instituições não estão à altura das exigências
da sociedade e do povo hoje. A nossa Constituição não está em fase com as metamorfoses que se produziram, as demandas da sociedade civil e da juventude de participarem mais na coisa social. A nossa economia é verdade que é fraca, é verdade que somos pobres, mas muitas vezes ela tem sido direcionada não para todos, mas para alguns privilegiados, algumas classes, em detrimento da maioria e da maior parte das pessoas. Não é só por isso que somos pobres. Somos pobres porque em 75 éramos 8 milhões, hoje somos 32 milhões, 4 vezes mais, produzimos menos, passamos por 16 anos de guerra que destruturaram o país. Isso não justifica, porém, que alguns tenham construído riquezas ingentes quando nós entramos na Segunda República e que a maioria das pessoas vivem em condições dramáticas em que vivem. Socialmente, temos muita gente em condições sociais extremamente precárias. O nosso sistema de educação não corresponde absolutamente a nada. A situação da nossa saúde, como provam as diferentes greves do pessoal hospitalar, desde médicos, enfermeiros, até os serventes dos hospitais, demonstram a necessidade de potenciarmos mais os nossos hospitais e os nossos serviços de saúde. As nossas infraestruturas são extremamente problemáticas. Morre gente todos os dias nas estradas, ou porque há buracos, ou porque os chapas estão cheios, ou porque os chapas correm em grande velocidade. Enfim, muitas vidas se perdem por causa, entre outras coisas, das infraestruturas fracas e frágeis que nós temos no nosso país. Podíamos continuar a relatar, a falar do desemprego, a falar de casas em que vivem a maior parte dos moçambicanos, que não são casas, a gente chama palhotas, mas podia dizer muito pior. Podíamos falar sobretudo da pobreza e da fome, que apoquenta a maior parte dos moçambicanos. Esses são problemas sociais importantes, graves, com que estamos confrontados. Não há nenhum de nós, de maneira consciente e responsável, que possa se eximir da responsabilidade coletiva, mas que temos, sobretudo nós as elites, face à situação em que nos encontramos. Porém, por outro lado, como na Revolução Francesa, estamos a matar-nos, estamos a polarizar a nossa sociedade, estamos a destruir o pouco das infraestruturas que nós temos. Barque diria, destruíram a França, e eu diria, estamos a destruir o pouco ou nada que Moçambique ainda tem e que é necessário para a sua sobrevivência. Autocarros, tribunais, instituições, escolas, até sedes de partidos. Os partidos fazem parte integrante da nossa vida política e social. Então o drama que nós temos é isto. Como continuar com as reformas que são necessárias, como modificar politicamente a nossa sociedade, como modificar economicamente a distribuição do bolo econômico da nossa sociedade, como alavancar as instituições sociais, porque é disso que Moçambique precisa e que é necessário, sem sussurrar ulteriormente na violência da guerra e da destruição. Este é o desafio com que estamos confrontados. Muitos vão dizer que a linguagem da democracia, da paz, das eleições não surtiu os efeitos que nas democracias normais elas deviam suscitar. Uma alternância democrática feita de eleições concordadas pela sua transparência, eleições que permitem que aqueles que ganham subam o poder por malabarismos políticos que foram feitos. Tudo isso é verdade. Não tira o facto que, se continuarmos com a violência, não só polarizaremos o país e tornará impossível que o país progrida e cresça, e tornará difícil que quem possa vir a governar, independentemente do nome do partido que pertença, possa reunir os moçambicanos e fazê-los trabalhar numa direção e com um objetivo comum. Então eu volto a insistir sobre a necessidade de encontrarmos um caminho concordado, na necessidade de encontrarmos uma paz para todos, uma necessidade de encontrar instituições fortes, com pessoas ponderadas e competentes, moralmente idôneas, capazes de levar a termo primeiro este processo em que estamos metidos e que é turbulento, confuso e mortífero, e depois para aquilo que tem que vir a seguir. Eu queria chamar a atenção para uma coisa simples. Olhemos para o mundo, olhemos para os perigos que o mundo nos apresenta. Em Haiti começaram a nascer bandos para defender os próprios quarteirões. Os bandos foram se multiplicando, foram criando adversidades entre eles e acabaram fazendo lei e ordem em detrimento de leis do Estado, e hoje
Haiti tornou-se ingovernável. Quando nós multiplicamos jovens que proíbem a transição de carros de pessoas sem pagamento, quando jovens, grupos e algumas quadrilhas que se aproveitam fazem lei em bairros, em quarteirões, o perigo que nós temos é cair na anarquia. Nenhum país pode sobreviver vivendo na anarquia, onde cada grupo, cada bando faz a lei por sua própria conta. É o que fazia a máfia na Itália, na parte do sul, é o que acontece muitas vezes nas favelas do Brasil. Isso impede o decorrer normal da vida coletiva. Parecem ser assuntos, questões banais, mas são essas questões, são esses assuntos que praticamente nós, como moçambicanos, ou em particular o governo, poderia aproveitar essas ideias construtivas, ideias que podem trazer tantos sucessos para a crise econômica e política que o nosso país enfrenta. Escuta ainda mais. Isso engendra violência, isso engendra anarquia. Temos um outro exemplo e um perigo que também corremos. A República do Congo está em guerra há muitos anos e nela entram países como Uganda, como Ruanda, e quando tentamos saber porquê, é porque defendem os próprios interesses ou as próprias populações étnicas que são discriminadas, mas o resultado é que é um país em que a ingerência de países vizinhos é uma constante. Nós temos que nos lembrar que a África do Sul mandou a sua polícia para vir a Moçambique buscar carros que tinham sido roubados naquele país. A África do Sul investiu muitos recursos em Moçambique, por exemplo, para fazer com que as suas mercadorias passassem pelo porto de Maputo. O que acontece se a África do Sul amanhã, em nome dos seus próprios interesses, decide proteger os seus bens transportados através do nosso porto no interior do nosso próprio território? Como já fez o Zimbábue durante a guerra de 16 anos. Como pode reivindicar o Malawi, que são países que têm interesse no nosso território. Nós podemos transformar o nosso território em lugar de passagem, de conflito, de presença de outros países, e isso é um perigo enorme para a nossa própria soberania. Nós podemos transformar o nosso país naquilo em que se tornaram a Líbia ou o Iraque, em que a população está em conflito, os grupos, os bandos, os partidos, as crenças, as religiões. Enquanto isso acontece, por detrás, as grandes multinacionais saqueiam os bens do que o país precisa para alavancar a própria economia. O que está a acontecer em Cabo Delgado agora? Quem sabe? O que acontece com os nossos recursos neste momento em que temos guerra no norte e temos em todo o país a situação que nós vivemos? O que acontece com os nossos recursos? Recursos que nós precisamos para poder combater a pobreza, melhorar a educação, a saúde e alavancar a nossa própria economia. Mas o pior cenário seria a Somália. Nós estamos a assistir a alguma coisa de monstruosa. Não é só a polarização da nossa sociedade entre aqueles que defendem um partido ou outro, um vencedor ou outro. Estamos a assistir ao renascimento e ao reganho do tribalismo. Infelizmente, no interior mesmo das famílias políticas e até mesmo aquela que governa o nosso país. Estamos a assistir ao reganho do racismo. Esta polarização, esta divisão, esta tribalização não simplesmente vai tornar difícil que mobilizemos todos os soldados, e quando digo soldados me refiro a todos os moçambicanos, para lutarmos juntos por uma causa comum, que é contra a pobreza e para o desenvolvimento, mas vai tornar difícil que amanhã a gente se junte para poder lutar em direção à luta contra a pobreza e para o desenvolvimento. E se nós perdermos esta batalha, então perdemos completamente as nossas liberdades, a nossa independência, porque continuaremos ulteriormente a depender de outros. Mas o perigo maior é até a divisão do país, é até a separação do país, é a somalização do país. É termos um Moçambique dividido em 2, 3 ou 4 partes. Nós dissemos sempre, desde que Moçambique nasceu, que queríamos um Moçambique uno e indivisível, que respeitava as nossas diferenças, mas em que todos trabalhávamos como uma equipa de futebol, em que cada um, na sua particularidade e nas suas diferenças, dá o melhor de si para que a equipe possa chegar a um resultado positivo. Seria uma derrota para todos nós se acordássemos com Moçambique dividido. Então o que é que temos que fazer? Qual é a proposta que eu trago? Há muitos jovens que dizem verdade eleitoral, e têm razão. Há muitos que, defendendo o Chapo e a Frelimo, dizem que a Frelimo e Chapo ganhou. Têm razão de defender, se essa é a convicção deles. E estamos todos à espera que o Conselho Constitucional
nos diga qual é a verdade dos fatos, pressionando-a, cada um à sua maneira, para que ela diga que é verdade aquilo que são nossas convicções. O nosso grande cantor, malogrado Azagaia, falava da mentira da verdade, ou a verdade da mentira. Vocês sabem, desde o século IV, tempo de Constantino, quando se converteu ao cristianismo, até o século XVIII, momento do iluminismo, o Ocidente viveu e impôs ao mundo inteiro a ideia de que tínhamos que viver na busca da realização da verdade. E essas verdades únicas, impostas a todas, essas convicções irredutíveis, levaram à guerra das religiões, não simplesmente entre cristianismo e islão, mas no interior do próprio cristianismo e no interior do próprio islão. A modernidade democrática, aquilo que nós chamamos de pós-verdade, renunciou a verdades totalitárias. Não porque não quer verdade, mas porque quer outro tipo de verdades. Verdades construídas, verdades que se fazem com construção, com a participação de todos. Elas exigem diálogo, exigem razão. As verdades políticas são aquelas que pessoas que pensam diferentes constroem juntos. As tuas convicções, as minhas convicções entram em discussão para podermos afirmar uma verdade na qual possamos viver todos comodamente. Os Estados Unidos são um país com mais de 300 milhões de habitantes, de religiões diferentes, de crenças diferentes, de raças diferentes, e vivem juntos. Vivem juntos porque a verdade que anima ou que permite que todos vivam juntos é uma verdade construída, que construíram juntos. É um consenso na qual aderem todos os americanos. Ela encontra-se resumida naquilo que são os princípios constitucionais e no respeito das instituições, no respeito que as instituições impõem a todos eles para respeitarem aquilo que permite que todos possam viver juntos. Isto acontece no Brasil, acontece nas grandes democracias ocidentais. Eles são diferentes em crenças, em filosofias, em convicções, mas as verdades construídas com diálogo, construídas a partir da razão, as chamadas verdades políticas, que encontram a sua consecução na Constituição, permitem que possam viver juntos. Um país pequeno como a Guiné-Bissau, com 2 milhões de habitantes, porque não consegue construir verdades comuns, ela sombra na violência e na guerra há muitos anos. Nós podemos sombrar nas mesmas violências se pretendermos impor as nossas verdades, faccionadas, de parte, por quanto convencidos possamos ter ou possamos ser de que elas são apodíticas, são irrevogáveis, são únicas. Recordemos a Azagaia. Algumas verdades são mentiras da verdade, outras são verdades da mentira. As únicas que fazem consenso e constroem nações são aquelas que construímos juntos e fazemos juntos. Estes últimos tempos, depois de intervenções públicas, alguns perguntaram-se para quem trabalho, para quem faço. Alguns da Frelimo acusaram quando pensamos que um dos cenários possíveis, dada a dificuldade de encontrar a tal verdade eleitoral, era anular as eleições. Disseram que há um plano de News para perpetuar-se no governo. Talvez o presidente News tenha o seu plano, mas de certeza absoluta não é isso que me anima e eu não sou instrumento dele. Jovens escreveram muitas vezes no YouTube, nas redes sociais, alguns até ameaçando-me que estou a tentar parar a revolução, dizendo: sai daí, não é tempo de argumentar, porque o que tu queres é manter a Frelimo no poder. Não tenho nenhum interesse, nenhuma veleidade de fazer com que a Frelimo ganhe necessariamente se ela não merece ou não tem o apoio da população. Não é isso que me anima. O que me anima é Moçambique, são os moçambicanos, e os moçambicanos não podem resistir, em minha opinião, se no dia 23 de dezembro, na situação em que nós estamos, o Conselho Constitucional declarar uma das partes vencedoras. A polarização é tão grande que a parte não vencedora não aceitaria e nós meteríamos em fogo o nosso próprio país. Se isso acontecesse, ninguém ganharia. Não seria vitória para ninguém, porque não pode haver uma vitória que implique necessariamente meter fogo ao país ou matanças nas nossas estradas. Isso seria uma derrota comum. A única vitória comum é a primeira paz de Moçambique, é a primeira existência de Moçambique, é a primeira integridade de Moçambique. E nós somos suficientemente inteligentes para encontrar caminhos. Se aqueles que nós propomos não são válidos, muito bem, encontremos outros, mas encontremos caminhos.
encontremos maneira de encontrar uma verdade concordada, um compromisso de bravos, que nos permita sair da situação em que nós estamos, que mete em repentalho a vida e a existência de moçambicanos, que eles sejam manifestantes ou que eles sejam da polícia, que metem em repentalho a existência do nosso país, que sejam as instituições como os tribunais, que são de todos, ou sedes de partidos, da Frelimo ou da Renamo, ou até do Podemos ou do MDM que seja. Então eu venho aqui, mais uma vez, diante de vocês, fazer campanha, mas não sou candidato a nada. Fazer campanha para que a tese da paz e da busca, custe o que nos custe, de encontrar um consenso para evitar que caiamos em males maiores, possa ganhar e prevalecer para o bem comum de todos nós. Sem paz não haverá luta contra a pobreza, não haverá desenvolvimento. Sem paz não haverá possibilidade nenhuma de sairmos da miséria em que nós estamos, meter medicamentos nos hospitais ou construir melhores escolas. Se destruirmos o pouco que temos, amanhã não saberemos a partir de que coisa satisfazer as necessidades das populações. Isto exige inteligência da parte de nós, as elites que dirigimos os países. E essa inteligência não se pode confundir com teimosia, com a todo custo, de uma maneira irredutível, querer fazer com que triunfe aquilo que parece ser a minha verdade. Se é necessário renunciar à minha parte da verdade para uma verdade maior, é nisso que consiste a grandeza de um homem, a grandeza da política e a grandeza de uma sociedade. Por isso, a minha tese, a minha campanha, até o meu pedido, é que tenhamos a grandeza suficiente para deixar para trás todas as veleidades de separação e que podem meter em causa a nossa sobrevivência como país e como sociedade, para privilegiarmos um bem maior. Moçambique, as suas populações, o seu povo. Façamos este compromisso de mudar, de fazer diferente, de incluir todos. Mas façamos, antes disso, um compromisso que vai tornar isso possível. É que possamos evitar conflitos ulteriores e possamos caminhar em paz e na busca de uma concórdia e harmonia, na busca de consensos para este objetivo nobre que deveria nos caracterizar como moçambicanos, a todos e a cada um. Não tenho veleidade de haver razão, porque queria, na verdade, também extrema. Se há outras propostas melhores que sejam apresentadas, mas a única coisa que tem que ser irrenunciável é Moçambique e a sua paz, e para isso, para que essa busca de consensos possa existir, o ponto de partida é encontrarmos, com toda a rapidez que a situação impõe, um acordo de bravos, um acordo de verdadeiros amantes de Moçambique, que nos permita salvaguardar o que temos de mais precioso. Tudo isto, todo o objetivo, toda a minha locução, toda a minha luta, toda a minha batalha, não simplesmente durante a campanha eleitoral, mas em todos estes últimos anos que tenho escrito, é por Moçambique, e é por Moçambique que luto. Penso que é o único valor que na vida política conta, pode e deve prevalecer. Que o bom senso nos acompanhe e que, no meio de toda a turbulência que nós vivemos, a razão possa prevalecer, Moçambique e os moçambicanos possam continuar a existir. Boa noite a todos. Então, família, é isso aí o que eu tinha para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado de ouvir, de acompanhar tanto essas grandes ideias, essas grandes reflexões que praticamente cumpridas podem trazer um sucesso positivo, um sucesso engajado para a nossa sociedade, a sociedade moçambicana, que atualmente está passando por uma crise política, tanto que surgiu após as eleições de 9 de outubro de 2024. Então, se assim foi, não se esqueça de deixar aquele like, porque esse like vai ajudar muito que este assunto chegue a mais pessoas para poderem ter acesso. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, inscreva-se, ative o sino das notificações para não perder mais conteúdos que ainda vamos trazer aqui para você aí desse lado. Nada mais, nada menos que agradecer a sua audiência. Valeu e nos vemos no próximo vídeo.